queridos, estamos de volta. Muito bom ter vocês aqui, uma alegria imensa. Hoje nós estamos hospedados aqui com o querido pastor Rogério, que é um pastor de coração para a nossa vida e amigo pessoal. Nós estamos aqui em Correias, em Petrópolis, por isso que o ambiente está diferente aqui. Mas é uma alegria muito grande e muito bom estar falando com vocês, estar em comunhão espiritual com vocês aqui hoje. E eu queria falar sobre esse nosso tema de hoje, né? A paz que nós só encontramos em Cristo e a esperança que nós só temos plenamente em Cristo Jesus, né? E é uma realidade que nós estamos vivendo de muita dor e sofrimento, como o Flávio falou, né? Talvez na história recente o mundo nunca tenha vivido tamanho desespero, né? Tamanha incerteza, né? As pessoas não sabem o que vai acontecer, não sabem o que esperar, né? E a verdade é que a nossa história, se você olhar a história mais longa, né? Se você tomar a história como um todo, ela sempre foi repleta de dores e sofrimentos na humanidade, né? Então você teve sempre guerras, né? Grandes guerras e guerras localizadas, e todos já ouvimos falar ou já experimentamos, né? E a verdade é que nós sempre as teremos, né? Nós sempre as teremos. Essa é uma realidade que a gente precisa enfrentar. Assim como endemias e epidemias sempre houveram no mundo inteiro, né? Historicamente, a gente pode ver isso, né? Tanto sofrimento que já foi gerado ao longo da história, e hoje pandemia, né? E a gente não sabe se essa é a primeira e última ou é a primeira de outras. A gente não sabe, mas a gente sabe que epidemias, doenças, enfermidades sempre haverão, né? Assim como crises econômicas, né? Fomes, né? Carestias, né? Instabilidade política, né? Corrupção nas instituições que trazem tanto sofrimento, né? Desempregos, acidentes, violência de toda sorte, injustiça de toda sorte. O mundo sempre experimentou isso. E nós vivemos isso, talvez a gente viva isso de uma forma mais globalizada, porque a mídia atual não deixa a gente esquecer disso, a gente vive hiperconectado, e a gente ouve essas coisas, mesmo que a gente pessoalmente não esteja experimentando, a gente esteja experimentando um momento bom na nossa vida, de uma paz relativa, de uma prosperidade relativa, de saúde relativa, né? A gente sabe que o mundo está vivendo e está sofrendo todas essas coisas. E se a gente olhar com cuidado, a gente vai descobrir que, na verdade, sempre sofreu e sempre experimentou, né? E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia, por toda ela, se você olhar com atenção, ela descreve essa realidade, porque ela diz que essa é uma realidade pelo fato da humanidade estar separada do seu Criador, desde a queda, né? Quando o pecado entrou no coração humano. Então, a Bíblia diz que isso é uma consequência de haver corrupção no mundo, né? De haver essa corrupção, o que a Bíblia chama de pecado, no coração do ser humano, né? Haverá todo esse tipo de aflição, de angústias, né? De dores, de sofrimento, tanto aqueles que nós esperamos, quanto aqueles que nos surpreendem e nos pegam inesperadamente, como essa pandemia no início do ano passado, né? E talvez a decepção que a gente experimente, talvez hoje seja maior, né? Na modernidade seja muito maior, por causa das promessas de progresso, né? De que o ser humano, por si só, sem Deus, poderia alcançar um tal desenvolvimento que encontraria essa paz por si só sem Deus, né? Encontraria plenitude, encontraria satisfação plena, né? Mas a verdade, queridos, é que essas são promessas ilusórias, né? Talvez desde o iluminismo racionalista, né? Quando o ser humano disse, não, agora nós vamos, o ser humano por si só vai conseguir o seu bem-estar pleno, e nós não precisamos mais de Deus, né? Podemos conviver com várias religiões, mas o Deus criador, invisível, eterno, né? Que o cristianismo anuncia, esse nós não vamos precisar mais, né? E aí o ser humano usa das ciências, que são ferramentas maravilhosas, né? Ciências exatas, ciências humanas, ciências políticas e econômicas, mas querendo deixar Deus de fora dessa história, e é uma grande decepção, é uma grande ilusão, e aí nós só aumentamos nossas aflições e nossas angústias, porque no final, por causa dessa corrupção, que não está fora de nós,
que está dentro de nós, de um coração corrompido, né, de um coração pecaminoso. Tudo que nós colhemos são luta por poder, né? Abusos de toda forma, né? E sempre mais sofrimento e mais sofrimento. Né? Então, queridos, nunca talvez o ser humano tenha colocado tanta esperança, né? Tanta esperança desse bem-estar maior, dessa plenitude, dessa realização plena, dessa paz superior, né? Em homens. Né? Nunca talvez tenha colocado em governos ou em mudança de governos, ideologias, né? Sejam as que estão ou as que gostariam que estivessem, né? ou em modelos, né, de vida, modelos, filosofias. Né? Nunca talvez o ser humano tenha colocado tanto sua esperança para que pudesse viver uma vida de conforto, de realização, de entretenimento contínuo, né, de felicidade plena. Né? E a verdade é que talvez nunca o ser humano tenha experimentado tanta angústia, tanta falta de paz, tanta aflição na sua alma, nos seus relacionamentos, né? E a gente olha isso por todo lado, né? É tão difícil, né? Tantos rompimentos, tantas brigas, tantas lutas, né? E a Bíblia fala, é assim que vai ser, essa é o ser humano colhendo o fruto da sua própria corrupção, né? E é interessante porque a Bíblia já avisa isso em várias instâncias. E há um verso em Provérbios, capítulo 3, no verso 5, em que a Bíblia fala diretamente para o ser humano sobre isso. Ela diz assim: não se apoie em seu próprio entendimento. Então é a palavra de Deus dizendo assim: olha, enquanto vocês se apoiarem, enquanto vocês tiverem essa arrogância de poder encontrar essa plena realização fora do seu Criador, né, do Deus que os criou para si mesmo, para o seu amor, para vocês terem paz nele, a queda de vocês poderá ser muito grande. Não se apoie sobre o seu próprio entendimento. Algumas versões dizem: não se estribe, não te estribes no teu próprio entendimento. Né? O estribo do cavalo, né? É interessante porque o cavalo era a grande ferramenta de guerra da época, né? Era a grande tecnologia que o homem encontrava, né? Tanto para produzir recursos que precisa, quanto para poder se defender dos seus inimigos, poder ter realização na sua vida. Né? E o que ele diz assim, olha, se você se apoiar, se você se estribar no seu próprio entendimento, a sua queda, a sua ruína poderá ser muito grande. Então, a Bíblia já alerta o ser humano desde milhares de anos atrás, né? Talvez 3.000 anos atrás, esse texto. Né? E outro texto, já mais recente, 2.000 anos atrás, o próprio Senhor Jesus, ele fala para os seus discípulos, e está registrado pelo evangelista João, o apóstolo João, no seu evangelho, capítulo 16, no verso 33, Jesus diz assim para os seus discípulos, né, uma declaração que ele faz. Não se iludam, né? Como se ele estivesse dizendo, não se iludam. Então ele diz assim: neste mundo vocês terão aflições. Neste mundo vocês terão aflições. Esta é a realidade de vocês. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E é interessante porque Jesus usa essa palavra grega, cosmos, para o mundo, né? E essa palavra, ele está se referindo ao presente sistema mundial do ser humano caído, afastado de Deus, buscando sua realização por si só, fora do seu Criador. Então, esse mundo que busca isso e que só gera mais sofrimento e mais aflições, Jesus o venceu na cruz e na sua ressurreição. E ele está dizendo assim, olha, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, mas não se iludam. Vocês vão ter aflições. Ele está dizendo para os seus seguidores, ele está dizendo para o seu povo, ele está dizendo para os cristãos. Olha só, não tenha ilusão, não coloque sua esperança num bem-estar maior, numa realização plena, sem sofrimento, sem aflição, sem angústia, no aqui e agora, nas coisas deste mundo, nas filosofias deste mundo, nos projetos deste mundo. Não vai rolar, não vai acontecer neste mundo. Você vai ter decepções profundas, você vai passar por sofrimentos, você vai passar por situações de angústia. Essa é a realidade humana neste mundo caído. Você vai ficar aflito muitas vezes, você vai sofrer.
E a realidade, querido, se você olhar, leia os evangelhos, leia as epístolas dos apóstolos autorizados por Cristo para registrar sua palavra para nós. Vá direto à fonte, vá à palavra de Deus, e você vai ver o Senhor Jesus nos alertando para isso. Em nenhum momento ele promete que nós não sofreríamos aqui, na nossa vida. Em nenhum momento ele vai prometer que nós não vamos ter doenças, enfermidades, que não vão haver epidemias, pandemias. Em nenhum momento ele promete que não vão haver desastres naturais ou provocados, não vão haver acidentes, não vai haver violência de toda forma, injustiças, a perda dos nossos entes queridos, nós temos que passar por esses lutos. E, enfim, a nossa própria morte física. Jesus nunca prometeu isso para ninguém. E, no entanto, a gente parece que fica nessa expectativa, né? Não, não, vamos alcançar, né? Com essa ciência nós vamos conseguir, com essa ideologia nós vamos conseguir, e, queridos, a realidade é que não vamos. Com essa religião nós vamos conseguir, não vamos. A busca por nós mesmos, fora de Jesus Cristo, Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós na cruz, que ressuscitou dentre os mortos, para vir habitar em nós pelo seu Espírito e nos dar a sua paz, a sua alegria, que o mundo não pode nos tirar, que teima em permanecer dentro de nós, mesmo em meio a essas aflições, a essas angústias, essas situações inesperadas no mundo, só Ele pode nos dar. Então, onde a gente tem colocado a nossa esperança? Essa é a grande pergunta que a gente precisa fazer. Porque talvez a gente tenha colocado nossa esperança num lugar que vai só aumentar o nosso sofrimento e a nossa decepção, né? E eu queria chamar sua atenção para dois pontos importantes nesse texto que nós lemos. Primeiro, lá de Provérbios, o versículo 5 do capítulo 3 que nós lemos somente a segunda parte do verso, né? Aí o verso diz assim: não te estribes no teu próprio entendimento. Mas a primeira parte do verso, ela nos diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração. Então, esse é o verso todo. Confie no Senhor, o Deus eterno, invisível, o nosso Criador, o nosso Redentor. Confie no Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem e andou entre nós. O Deus que habita os altos céus, mas também habita no coração que invoca o seu nome, Jesus Cristo. Habita o coração do humilde e contrito de espírito, que reconhece que só há paz plena nele, só há esperança plena nele, né? Então, diz assim, olha, confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Não te apoie nas suas próprias filosofias, religiões, ídolos, né? Sistemas, homens, governos, ciência. Essas coisas podem ser boas, mas não coloque a sua esperança última, o seu coração, a sua busca por paz, por plenitude, por realização, por alegria, por felicidade nessas coisas, porque não vai rolar. Neste mundo você vai continuar tendo aflições, mas o que ele promete é a sua presença com você em meio a tudo isso. E essa presença faz toda a diferença. Essa presença dentro de você te traz essa paz, que a tradução é a palavra hebraica shalom, que é a grande paz de Deus, que engloba toda a plenitude, todo o bem-estar, toda a realização que o homem pode encontrar. Aqui, nessa breve peregrinação, em meio a aflições, em meio a sofrimentos e a angústias, mas desfrutando da sua presença, que faz toda a diferença, desfrutando da sua paz e da sua alegria, né? Então, confie no Senhor de todo o teu coração, confie plenamente. Não divida a sua confiança com outros deuses falsos, com outras religiões, com outras ideologias e filosofias. Coloque o seu coração por inteiro, né? Jesus vai dizer para os seus discípulos, quando questionado pelos fariseus no Evangelho, né? Você pode ler isso em todos os evangelhos, ele vai dizer assim, olha, o maior mandamento é este: ama o teu Deus de todo o teu coração,
de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Não divida o teu coração, não divida a tua lealdade, não divida o teu amor, não divida a tua adoração. Só há um Deus verdadeiro, como vai dizer o Senhor Jesus Cristo lá em João 17, verso 3, né? Único Deus verdadeiro, né? Que te conheçam a ti, ó Pai, o único Deus vivo e verdadeiro, e ao teu Filho a quem enviaste. Esta é a vida eterna. Então, queridos, faça isso, confie no Senhor de todo o teu coração e você vai encontrar o que você tem buscado em outros lugares. E a sua decepção vai ser muito menor, porque você vai desfrutar, vai passar pelos sofrimentos, aflições e angústias, mas na presença do Senhor dentro de você, na sua paz, no seu amor, né? Na sua alegria. Então, queridos, não é no mundo nem nas coisas que há no mundo, o Senhor Jesus vai nos ensinar, né? Mas na pessoa do nosso Deus e Pai, nesse relacionamento pessoal com Ele, no qual nós podemos desfrutar por meio da Sua palavra, do Seu Espírito que habita em nós, da oração, da fé, do amor, né? E porque Ele derrama esse Seu amor por nós, quando Ele passa a habitar em nós, depois que nós invocamos o nome de Jesus Cristo na nossa vida, nós aprendemos cada vez mais a amar como Ele amou. A amarmos a Ele mais e mais e amarmos uns aos outros. E isso realmente faz diferença na nossa vida. Faz diferença total na nossa vida. Realmente muda a nossa forma de ser, muda a perspectiva dos nossos relacionamentos. Com sofrimento, com aflições e com angústia. Nós não podemos nos iludir quanto a isso. Essa é a realidade humana nesse mundo caído. Mas realmente a nossa maior esperança precisa estar nele, né? Eu quero ler para você um verso dos Salmos, né? O Salmo 20, versos 7 e 8 diz assim, ó, olha só como é o ser humano sem Deus, né? Ele diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos. Olha só, carruagens, né? E cavalos, bigas e cavalos, né? As maiores tecnologias, né? De guerra, de arado, seja para o tempo de paz ou tempo de guerra, né? Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Aí diz assim o verso 8: eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Então, querido, se você quer se reerguer sempre e permanecer firme em meio às lutas da vida, confie no nome do Senhor nosso Deus. E o seu nome, pelo qual ele se tornou conhecido para nós, é Jesus Cristo. Deus Filho, Filho do Deus Altíssimo, pelo qual o Pai recebe glória através do seu nome, né? Então, por meio dele, nós temos acesso ao Pai no Espírito Santo. Por meio dele, nós temos acesso a toda a Trindade, ao Deus vivo, né? E sua plenitude, a sua paz, a sua alegria e essa sua firmeza que ele nos dá. Que nós possamos deixar de confiar em carros e cavalos e tecnologias e outras coisas deste mundo. E a nossa esperança esteja no Senhor. Aí nós vamos começar a desfrutar dessa paz, dessa grande shalom de Deus, desde já. E isso é maravilhoso. Isso muda a nossa realidade. Tem mudado a realidade de muitas pessoas. Se você nunca fez isso, clame lá do fundo do seu coração o nome do Senhor, Jesus Cristo. E Ele irá perdoar os seus pecados. E Ele irá entrar na sua vida. E Ele vai modificar a sua realidade. E se você já é cristão, mas tem colocado mais sua esperança em carros e cavalos da atualidade, renuncie a isso. Renuncie aos ídolos deste mundo. Volte-se para o Senhor, que é rico em perdoar, que nos ama intensamente, plenamente, ao ponto de dar sua própria vida por nós. E Ele vai voltar a ativar, né, essa comunhão viva contigo, esse fogo da presença dele, santa no nosso coração, essa alegria e essa paz. Você vai experimentar essa plenitude novamente. Ele nos convida para essa comunhão espiritual real, né?
Deus não é uma ideia, Deus é um ser vivo que quer ter comunhão viva e real com cada um de nós, homens e mulheres neste mundo, em meio às aflições e angústias que ainda teremos que passar. Mas é diferente, vale a pena, né? Deixa eu ler o verso imediatamente anterior do Salmo 20, o verso 6, ele diz assim: agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. E, queridos, nós sabemos, por todo o Evangelho, que o seu ungido é o Senhor Jesus Cristo. E o poder da salvação está na sua mão direita. A paz que você tanto busca em homens, em ideologias, em filosofias, em religiões, em ciência, neste mundo, só vai trazer decepção para você. Você só pode encontrar essa plena paz no Senhor Jesus Cristo, voltando-se a Ele a cada dia, humildemente, com o coração contrito, confiando que Ele é o Deus que habita os altos céus, mas também que vem até você por meio do seu Espírito, para curar as tuas feridas, para sarar as feridas da sua alma, perdoar os nossos pecados, purificar-nos de toda injustiça e encher-nos da sua presença, da sua alegria. E a Bíblia diz, é interessante, porque lá em Romanos 5, ela traça um processo, né? Esse processo da nossa caminhada com Deus, do nosso crescimento, da nossa comunhão com o Senhor. Ela diz assim, olha, glorie-se nas tribulações, né? Alegre-se, celebre se você está passando por momentos difíceis, porque Deus vai transformar essas tribulações em perseverança, em capacidade de você prosseguir cada vez com mais fé nele, e você permanecer firme nele, em meio às dificuldades. A perseverança vai se transformar em fé, né? Em confiança nele. Essa confiança vai se transformar em maturidade espiritual, né? Nessa firmeza no Senhor. E essa maturidade espiritual vai produzir mais esperança no seu coração, e alegria, e paz, né? E essa paz que o Senhor nos dá, ela não nos confunde, porque ela é real. Porque uma vez que você experimenta o Senhor na sua vida como realmente aquele em quem você coloca o seu coração, a sua alma, o seu amor, a sua fé, ele vai mudar a sua existência por completo, né? Então, queridos, nós precisamos fazer isso. Nós temos essa tendência para esquecermos disso e voltarmos a autonomamente vivermos a nossa vida confiando em nós mesmos, nos estribando em nosso próprio entendimento. Mas nós precisamos parar, renunciar a isso e nos voltarmos para o Senhor novamente. Porque Ele quer derramar a sua paz sobre nós e no nosso interior, e quer fazer-nos desfrutar da sua companhia, da sua comunhão, da sua alegria, do seu amor. Amém? Que a gente possa fazer isso hoje mesmo e a cada dia, né? E crescer nisso, nessa firmeza no Senhor, nessa confiança no Senhor, no amor do Senhor, na maturidade espiritual, no conhecimento do nosso Deus e nessa paz que o mundo não pode dar. Que Deus nos abençoe e nos encha da sua graça, hoje e sempre. Graça e paz, queridos.